O Legislativo é o poder responsável pela criação das leis nas esferas federal, estadual e municipal. Ele é composto pelo Congresso Nacional, com os senadores e deputados federais, pelas assembleias legislativas, com os deputados estaduais, e pelas câmaras municipais, com os vereadores. Independente do âmbito da criação das leis, uma coisa é unânime: a participação popular faz toda a diferença nesse processo. Afinal, o Legislativo trabalha para guiar o povo das cidades, dos estados e dos países. No programa de hoje, você vai entender a relação entre essas esferas e de que forma os cidadãos podem e devem ser aliados do poder legislativo, do municipal ao federal. Fique com a gente, o Sobre Política está começando. Oi, gente, tudo bom? O Estado tem como uma das principais características a repartição constitucional de competências. O nome é difícil, né? Repartição constitucional de competências, que define as atribuições de cada um dos entes federativos. O objetivo é dividir o poder político e garantir equilíbrio entre União, Estados, municípios e Distrito Federal. Segundo o princípio da predominância de interesses, a União cuida de assuntos de interesse geral, os estados de matérias de interesse regional e os municípios de interesse local. Então, a divisão de responsabilidades entre Câmara e Assembleia Legislativa segue essa mesma regra. Nós preparamos uma reportagem para você entender como funciona esse processo. Aqui no plenário da Câmara, os vereadores aprovam leis e fiscalizam serviços públicos que impactam no dia a dia da cidade. Desde saúde e educação até questões do cotidiano, como transporte público, limpeza urbana e iluminação. Mas você sabe qual a relação do Legislativo Municipal com os poderes estaduais e federais? Eles podem até parecer distantes, mas na prática trabalham bastante em conjunto. A Câmara de Vereadores é responsável por atuar somente dentro do município, enquanto os membros da Assembleia Legislativa representam a população nas esferas maiores, sendo responsável pela atuação em conjunto ao governo do Estado. O Congresso Nacional é onde ficam os deputados federais, que respondem pelos interesses nacionais. Eles trabalham de forma interligada a outro poder legislativo, o Senado. Então é muito importante entender que política não se faz só com o prefeito, com o governador e com o presidente, né? Então os vereadores, eles são a camada mais importante porque são os representantes do povo, né? A Câmara é a casa do povo. E qual que é o papel dos vereadores nessa questão? Eles vão levar as demandas, as solicitações da comunidade, as solicitações da população para dentro da Câmara. Isso é ligado não só às questões municipais, o município ele não vive sozinho, né? Ele também está ligado com o Estado. Então, tem também a questão dos deputados estaduais serem representantes da cidade, representantes da região e poder levar também as necessidades aqui da nossa região para o governo do Estado, né? E o governo do Estado, assim, os deputados estaduais terem essa comunicação com os deputados federais, que também são votados dentro do Estado para representar o Estado, né? No caso aqui São Paulo, em Brasília. Então os poderes eles são interligados. A representatividade dos poderes legislativos também pode ser exemplificada em números. Por exemplo, como a Câmara atua nas cidades, o número de cadeiras é menor do que na Assembleia e no Congresso. Aqui em São José são 21 vereadores. Já na Assembleia de São Paulo, a quantidade de deputados eleitos é de 94. O Congresso, que precisa representar todo o país, tem 513 deputados e 81 senadores. Quando a gente fala da questão do legislativo, a gente fala não só das leis criadas nacionalmente, né, para que a gente siga, mas a gente fala também das leis municipais. E a gente, como advogado, a gente precisa conhecer um conjunto de leis que é bem grande, né? Então, a lei municipal, né, a lei de São José é diferente da lei de Jacareí. O estado de São Paulo tem uma lei que abrange todo o estado e o Brasil tem as leis que abrangem nacionalmente. Então, são essas as camadas do legislativo que a população precisa conhecer. Uma atribuição comum de todo o legislativo é a atuação das comissões,
responsáveis pelo debate de temas estratégicos, como meio ambiente, saúde, educação e até questões sociais. Grupos de trabalho provisórios para fiscalizar irregularidades, como por exemplo uma má utilização dos recursos públicos, também podem ser instalados. Aqui na Câmara de São José eles são chamados de SEI, Comissão Especial de Inquérito. Em outras esferas, o nome é CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. Essas comissões são instrumentos de fiscalização. Muitas questões dentro do legislativo, elas não são levadas ao judiciário ali num primeiro momento, então elas precisam de uma investigação interna, né? Então é feita essa investigação interna e a partir daí, do resultado dessa investigação interna, se segue as providências a serem tomadas, né? Então o papel da CPI, que é um nome que assusta um pouco, né? Aquele nome de apareceu no jornal, ela é justamente isso. Então a CPI, ela é para averiguar essas irregularidades, nem sempre é de uma gravidade que as pessoas, né, colocam, mas ela tem esse intuito investigativo. Uma outra função importante dos legislativos são as questões orçamentárias. Apesar dos orçamentos municipais serem separados dos estaduais e da União, esses valores podem ser transferidos para as cidades por meio das emendas parlamentares e serem utilizados na construção de escolas, para a compra de equipamentos para hospitais e até mesmo no apoio a entidades que prestam serviços aos municípios, como é o caso das ONGs. Os vereadores, eles não conseguem fazer tudo sozinhos, então vai precisar da estrutura do Estado, né? Então essas emendas parlamentares que a gente tem, a gente está falando de valor, a gente está falando de transferência de dinheiro para a cidade, né? De apoio do Estado, e isso a gente tem ganhos com infraestrutura, com educação, com saúde, né? Com parcerias público-privadas que são necessárias, nem sempre o Estado dá conta de tudo, né? Então o Estado, quando a gente fala a questão estatal, né? O município não vai dar conta de tudo, o Estado não vai dar conta de tudo. Então nós temos entes específicos que são capazes de prestar esse serviço para o Estado, mas que tem custo. Muitas associações, entidades, projetos sociais nos procuram para ter um benefício do Estado, para ter uma entrada no governo do Estado. Então o nosso caminho é o deputado estadual, cada um tem um contato, principalmente dentro do partido, e aí esse deputado faz esse elo, né, para que essa entidade, qualquer assunto que a gente enxergue, né, e que a comunidade procure uma solução estadual, nosso caminho é a Assembleia. E a sociedade é fundamental nesse processo. Afinal, os representantes dos poderes legislativos são escolhidos por meio do voto popular. Por isso, a conscientização sobre os direitos e deveres e como a população pode contribuir com a política da cidade, do Estado e até mesmo a nacional é importante para a democracia. É importante que a população se junte em comunidade. Então tenha lá um representante do bairro, né, um representante daquela comunidade, para que tenha o acesso ao vereador, para que leve aquelas demandas já com uma pauta correta para o vereador. Porque solicitações soltas fica difícil mesmo tomar conta. E depois vai cobrar o vereador de uma coisa que não é nem a competência dele. Então tem que ter essa consciência de se deixar representar, cobrar sim, mas saber, né, entender quais são os direitos e quais os deveres. Então a população tem o dever de conhecer aquilo que pode ser solicitado e, obviamente, o direito de pedir. Se o vereador ele é aberto, né, de receber essas ideias, né, de sentar com o munícipe, você tem um mandato mais aberto, mais próximo à população e com certeza você vai ter um resultado maior, vai ter mais projetos, né, projetos consistentes que fazem a diferença, né, do dia a dia da população. Marina, a gente vê que pelas palavras, pelo vocabulário, se trata de um assunto complexo, né? É super complexo, mas também é importante a gente trazer aqui para a nossa realidade para entender até como a gente pode recorrer, né, caso a gente precise de uma das esferas. Isso, que parece distante, mas não é, tá no nosso dia a dia. Exatamente. Sobre política, faz o primeiro intervalo, a gente já volta. Voltamos com o Sobre Política. Hoje nós estamos falando sobre as diferenças entre a Câmara, a Assembleia Legislativa, o Congresso,
Bom, nesse segundo bloco, o nosso foco é a relação entre o cidadão e os representantes do poder legislativo, vereadores, deputados, senadores. E estamos falando de uma interação essencial para a democracia. Afinal, o cidadão tem o direito de participar do processo político, mas ele precisa saber como isso acontece em cada uma das esferas. Para falar sobre isso, a gente está aqui com o advogado Frediano Teodoro. Bem-vindo, Frediano. Olá, tudo bem? Tudo bem? Tudo ótimo. Frediano, explica para a gente quais são essas esferas e quais são os representantes dessas esferas às quais o cidadão pode recorrer. Bem, na esfera municipal, nós temos os vereadores, na esfera estadual temos os deputados estaduais que ocupam a Assembleia Legislativa, e na esfera federal temos os deputados federais e senadores que ocupam o Congresso Nacional. E, Frediano, nós historicamente, né, conhecemos histórias de pessoas que precisou por algum motivo, enfrenta algum problema, bate na porta do gabinete do vereador, tem ali uma conversa direta. Esse comportamento, essa fórmula, ela se repete, pode acontecer na Assembleia do Estado, no Congresso? Como que funciona nas outras esferas? Tanto na Assembleia Legislativa dos Estados, como no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, existem sessões públicas em que se discutem projetos de leis, e essas sessões públicas são abertas, as pessoas podem participar, manifestar-se a respeito, e obviamente em dias como esse, elas podem ter contatos com os parlamentares, que são seus representantes, tanto na esfera estadual como na esfera federal. Mas além disso, hoje em dia, com a internet, tudo ficou muito mais fácil, porque tanto os deputados estaduais, deputados federais, senadores, vereadores municipais, todos têm os seus meios de comunicação pela internet, tem e-mails, né, tem suas plataformas, suas redes sociais, e as pessoas então estão mais próximas dos seus representantes em razão desses meios, têm chance de conversar diretamente com seus representantes por esses meios também, não somente pessoalmente nas assembleias e na Câmara. E pensando nisso, que os representantes estão lá por nossa causa, né, para colaborar com o povo, com as leis, qual é o caminho exatamente, desde que um parlamentar recebe uma demanda, até de fato alguma coisa virar uma lei? Qual é esse processo? Porque, na verdade, os parlamentares representam o interesse de uma coletividade, né? Se nós pensarmos nos deputados estaduais, eles vão defender, representar interesses que produzem efeitos em todo o estado, né? Pensando no estado de São Paulo, né? Uma lei estadual sendo criada pela Assembleia Legislativa vai produzir efeitos em todo o estado de São Paulo. Então, toda vez que um deputado tem uma demanda, um projeto de lei, uma ideia, um direito a defender, obviamente ele vai discutir isso com os outros deputados que também têm os seus interesses, as suas ideias e as suas demandas, e vão discutir prioridades, né, para que isso seja transformado em lei ou não, e qual a importância disso em âmbito estadual. E, às vezes, por isso até de uma dificuldade, né, do cidadão ver o seu pedido ser atendido de forma rápida, justamente por isso, né? Porque nós estamos falando de questões políticas que envolvem interesses assim, de milhões de pessoas. Sim. Então isso obviamente vai exigir mais tempo de discussão, né? nas assembleias ou na Câmara dos Deputados, mas existem algumas questões de interesse nacional que são de conhecimento dos parlamentares, e obviamente essas questões estão sempre identificadas em projetos de lei, né? Então as pessoas podem, se elas pesquisarem, elas podem se sentir identificadas ali, representadas, por ver que a sua demanda está em algum projeto de lei a ser debatido. E hoje, na sua avaliação, como que você vê essa relação entre a população, entre o cidadão e os representantes do Poder Legislativo, Frediano? Você acha que é próximo o suficiente, ou a população ainda vê, por exemplo, um deputado estadual muito distante, inacessível? Como que você vê essa relação? Muito distante, né? A população os vê muito distantes. Eu acredito que a Câmara Municipal, os vereadores,
são os que mais se aproximam da população. Até mesmo durante o processo eleitoral, a campanha eleitoral, o vereador ele tem que ter esse contato direto com as pessoas, até mesmo a forma como ele é eleito, o número de pessoas que ele representa, a forma como ele tem a sua campanha financiada, ele tem um acesso maior à população e ele é mais acessível à população. Diferentemente dos deputados estaduais, deputados federais, senadores, que, como eu havia dito, como eles representam interesses de um número maior de pessoas, obviamente existem financiadores para essas campanhas, né, deputado estadual, deputado federal, e esses financiadores, obviamente, impõem um poder econômico sobre alguns interesses que acabam prevalecendo sobre o interesse da população. E é por isso que eu reconheço que o vereador ele tem uma proximidade maior, né, porque ele tem essa interferência menor do poder econômico nas suas campanhas e, obviamente, nos seus mandatos eletivos. E você acha que esse distanciamento ainda pode ser, de certa forma, uma herança de uma barreira geográfica, de um distanciamento? Por exemplo, nós estamos em São José dos Campos, a Assembleia fica em São Paulo, o Congresso fica em Brasília. Esse distanciamento acaba criando essa barreira, que, de certa forma, hoje já é uma relação diferente por causa da internet, ou tem outros fatores envolvidos? Sem dúvida, o distanciamento é um fator importante, mas eu acredito que um fator mais importante seria a falta de esclarecimento das pessoas, a falta de educação política, né? A maior parte das pessoas, podemos calcular assim, sem medo de errar, que em torno de 85% das pessoas não têm uma boa educação política, não têm esclarecidos os seus direitos e deveres constitucionais, quais são suas garantias constitucionais, e esse poder, né, o poder popular, poder de soberania popular. As pessoas não têm esclarecimento de como elas podem exercer esse poder. Então elas acabam reconhecendo que a sua parcela de participação seria no tempo das eleições, né, de comparecer e escolher o nome para o representar ao longo dos 4 anos. Então eu acredito que essa educação política seja primordial. E esse é o papel fundamental da TV Câmara, justamente poder aproximar ainda mais as pessoas disso, né? E você falou dessa questão do conhecimento político, né, e que hoje a gente consegue ter um acesso muito mais fácil a um deputado, por exemplo, porque, né, redes sociais, internet de maneira geral, mas ainda assim você acha, pensando nisso do conhecimento, que é importante que as pessoas comecem do micro para o macro? Então, começar a entender a política na própria cidade, para depois entender no Brasil, você acha que é um caminho? Não há dúvidas, se a pessoa perceber que ela tem acesso a um parlamentar em âmbito municipal, ela certamente vai descobrir, vai aprender os caminhos e como acessar também os parlamentares em âmbito estadual e nacional. Isso não tenha dúvida. O problema é que grande parte da população não tem tempo hábil nem para pensar nos seus problemas políticos e nem para buscar soluções para esses problemas, né? Justamente pela forma como as pessoas vivem, né? Se nós formos pensar que grande parte da população brasileira, e lógico, podemos refletir isso para o cenário municipal, né? Grande parte assim, da população acorda muito cedo, depende do transporte público, se desloca horas até chegar ao seu local de trabalho. No seu local de trabalho, ela não, né, via de regra, as pessoas não recebem informação, não é um trabalho, né, via de regra, de intelectualização da pessoa, e aí ela perde também horas para retornar a casa, ou seja, em que momento do dia dela ela vai poder parar para pensar em como buscar uma solução política para as suas demandas. É muito difícil isso, é extenuante, né, o dia a dia das pessoas que trabalham, e até por isso faz com que elas se afastem desse contato, ou da ideia de se buscar esse contato com seus representantes. Me parece que isso é um problema assim, primordial da nossa realidade. Frediano, gostaria de agradecer sua participação aqui no Sobre Política. Muito bom, muito esclarecedor esse assunto, e já deixar o convite para voltar para uma próxima. Obrigado, estarei sempre à disposição, porque esse é um assunto que muito me interessa e eu reconheço que esse trabalho feito pela TV Câmara é primordial para a educação política, para o esclarecimento dos cidadãos aqui da nossa cidade, para que eles possam participar mais ativamente dos trabalhos da Câmara. Perfeito, muito obrigado.
Marina, o Frediano falou a respeito de toda essa complexidade, né, da população ter mais acesso. Uma forma é acompanhar a TV Câmara, principalmente sobre política, né? Exatamente, que a gente tenta trazer um conteúdo, né, que às vezes é muito formal, às vezes parece complicado, parece distante, e a gente tenta trazer justamente para o nosso dia a dia, para esclarecer essas questões. Isso mesmo. Gente, sobre política faz mais um intervalo e a gente já volta. O Sobre Política está de volta. Hoje o nosso assunto é o Poder Legislativo e as diferenças entre a Câmara, a Assembleia e o Congresso. Mas, como de costume, nós abrimos o terceiro bloco com o nosso quadro Dicionário Legislativo. Me diz uma coisa, você sabe o que é tramitação? Uma palavra bem comum aqui no dia a dia da Câmara, viu? Sabe o que é? Não? Bom, a gente te explica agora. Tramitação é uma expressão muito utilizada aqui na Câmara. E você sabe o que quer dizer? Quando um projeto de lei é apresentado, ele passa a tramitar na Casa, ou seja, é analisado pelas comissões temáticas, que darão pareceres sobre o teor da proposta. Difícil? A gente explica melhor. Em linhas gerais, tramitação é o caminho que o projeto de lei ou outro documento protocolado no Legislativo deve seguir, desde o registro de entrada na Câmara até o resultado final. No caso dos projetos de lei, esse resultado final seria a aprovação, rejeição ou arquivamento da proposta. – 2024 é ano de eleições municipais, quando escolhemos os representantes do Legislativo e do Executivo da cidade, votando para vereador e prefeito. Mas a representatividade política pode e deve existir em outras esferas, como estadual e também a federal. Buscar candidatos à Assembleia Legislativa e ao Congresso que tenham relação com a nossa cidade é uma forma de garantir que o município seja ouvido em debates estaduais ou federais que impactem São José. Na reportagem a seguir, você vai entender melhor essa relação. Na década de 1990, esse jornalista trabalhava em um jornal que criou uma campanha de voto regional. A ideia era incentivar os eleitores a escolherem candidatos a deputados e senadores do Vale do Paraíba para as casas legislativas. O jornal tinha um grande peso na região, mas era interessante a gente capitalizar isso em bandeiras regionais. Uma das bandeiras na eleição de 98 foi a do voto regional, você votar preferencialmente em candidatos do Legislativo, deputado estadual, deputado federal, que representassem a região do Vale do Paraíba, do Litoral Norte. Dessa forma, a gente queria, de repente, estimular um fortalecimento das bancadas nas duas casas. A proposta de fortalecer a representatividade regional na Assembleia Legislativa e no Congresso Nacional tinha como objetivo aproximar os eleitores da vida política e atrair a atenção para as demandas e necessidades da região. A representatividade na Assembleia Legislativa ou no Congresso Nacional, ela dá densidade política à região, independente se for o deputado A ou o deputado B. É o número que interessa, ela dá densidade. Quando de repente a equipe do governador, a equipe do presidente vai olhar para uma região e definir um projeto, de repente duas regiões estão disputando um investimento muito grande, a região que tem mais densidade política, mais representatividade política, ela é olhada de uma forma diferente. Então essa representatividade faz diferença. Eliane Maia é ex-presidente da Associação Comercial e Industrial de São José, que também participou de uma campanha de voto regional. Ela acredita que ter representantes do Vale do Paraíba na Assembleia e no Congresso pode contribuir com o desenvolvimento da região. Faz de fato a diferença, porque quando nós temos representantes da região, ele consegue ver a demanda do local, consegue estar mais próximo das empresas, do empresário, do cidadão e pegar realmente os recursos públicos que já são aprovados para investimento na cidade, trazer para a cidade. A gente vê locais que têm representantes da cidade, é muito mais rápido o investimento ali, o desenvolvimento do local. A Assembleia Legislativa de São Paulo é composta por 94 deputados de diferentes regiões do estado. Na última eleição, o Vale do Paraíba elegeu apenas 2 deputados estaduais.
Nós já tivemos bancadas extremamente expressivas. 2 eleições para cá, isso vem caindo, mas acho que, de repente, isso é uma discussão importante para a gente voltar a ter bancadas expressivas e mais densidade política. O número de deputados importa pra caramba, por exemplo. É o que define, por exemplo, repartição de fundo eleitoral. É a bancada no Congresso que define isso. Então, não é uma eleição secundária. Muitas vezes é uma eleição que determina o futuro de uma região ou de uma cidade. Já na esfera nacional, a nossa região elegeu um deputado federal. Agora, você já parou para pensar como é que funciona a distribuição de cadeiras no Congresso Nacional? Então vamos começar pelo Senado. Como os senadores são representantes do Estado e não da população, o número de vagas é igual para os 26 estados e também para o Distrito Federal. Ou seja, cada unidade da federação elege 3 senadores. Dito isso, vamos entender a distribuição de vagas para a Câmara dos Deputados. O cálculo é feito com base no número de habitantes. Primeiro é preciso dividir a população do país pelo número de cadeiras disponíveis na Câmara. Fica assim: 203 milhões de habitantes dividido por 513 vagas para deputados federais. O resultado é 392.762. Esse número é chamado de quociente populacional nacional. Agora, para saber quantos deputados São Paulo, por exemplo, tem direito, é preciso fazer a seguinte conta: dividir a população do estado, 44.411.000 pessoas, por 392.762, que é o quociente populacional nacional. Assim, o estado de São Paulo teria direito a 113 vagas. Mas existe um limite e cada estado pode eleger, no máximo, 70 deputados. Significa que São Paulo tem 70 representantes na Câmara em Brasília. E esses deputados são das diversas regiões do estado. Sendo assim, especialistas acreditam que quanto maior o número de representantes do Vale do Paraíba no Congresso, mais possibilidade de atrair recursos para a região. Mais emprego, mais empresas sendo abertas, benefícios fiscais, a gente tem uma reforma tributária vindo pela frente, nós precisamos de representantes que estejam ali junto para trazer isso para nós também. Então tem muito trabalho. E quando a gente tem representante do local, além de ter o trabalho realizado na cidade, nós também temos o trabalho realizado na Câmara, no Senado, no Congresso, e isso é extremamente importante, ainda mais nesse momento que a gente está caminhando para uma reforma tributária que será implantada daqui a um tempo. A Câmara Municipal também considera que a escolha de candidatos do Vale pode favorecer a execução de políticas públicas que atendam aos interesses da região. Nós temos deputados parceiros que a gente até vai atrás, pede emenda, consegue uma emenda ou outra, mas é lógico que se nós tivermos representantes daqui do Vale, nós teremos um diálogo mais próximo. Ele sabe da realidade do Vale, da nossa cidade do Vale, então isso impacta de uma maneira mais positiva para nós, né? É bem melhor para nós, porque além dos recursos você também consegue cobrar com mais com mais proximidade dos nossos deputados e representantes. Marina, você se preocupa com isso quando vai escolher os seus candidatos? Olha, eu me preocupo, eu tento sempre dar prioridade para alguém da região, da cidade, né, se tiver, ou se não da região, porque é uma pessoa que lá na frente, em esferas maiores, né, vai entender melhor os nossos interesses e vai defender a gente, né? E tem toda aquela questão de conhecer a realidade local, né? Como a gente viu na matéria, como você falou, de saber o dia a dia daqui, a dinâmica daqui e levar essa questão, essas dores, para onde for, né? Para onde tiver que ser. Sim, total. E aí, se acontece de surgir uma questão que a pessoa sabe que vai impactar aqui, ela já tem os argumentos, ela já tem uma estrutura para isso, né? Exatamente. Bom, gente, termina aqui o Sobre Política. Se você quiser rever esse e outros programas, é só acessar o nosso canal no YouTube. É o youtube.com/TV Câmara SJC.
Nos acompanhe também pelas redes sociais, lá é o @TV Câmara SJC, vale tanto para o Facebook quanto também para o Instagram. E a gente tem um encontro marcado aqui toda terça-feira às 3h30 da tarde, ao vivo pelo YouTube ou no canal 12.3 da sua televisão. E durante a semana também tem reprise. É isso aí, gente. Tchau, tchau.